Nós estamos na nossa vida, nós desejamos este sucesso, este crescimento das nossas vidas. Eu acredito que cada um de nós quer alguma coisa melhor na nossa vida. Jorge, tu queres alguma coisa melhor do que foi ontem, não é? Cada um de nós queremos uma coisa melhor, queremos sucesso, vitória, todos aqueles chavões. Nós desejamos ter aquelas resoluções dos problemas, desafios da nossa vida. E muitas de nós chegamos a Jesus com essa expectativa também. Eu quero resolver qualquer coisa que está difícil na minha vida. Há pessoas que chegam a Jesus com situações no seu corpo, em que há doença, há enfermidade, que chega a Jesus com uma única solução. Porque já foram a vários médicos, várias situações que eles tentaram resolver, e muitos de nós chegamos a Jesus naquele lugar de desespero. Eu quero uma resolução, algo para resolver o problema que estou a enfrentar. Talvez até uma resolução rápida. Nós não queremos aquele esforço de, eu quero realmente mudar algumas coisas na minha vida para trazer essa resolução. Jesus muitas vezes ele andava nas ruas, curava os enfermos, e a sua bondade, essa manifestação de bondade de Deus, atraía as pessoas a uma transformação, a uma mudança. Nem sempre acontecia. Houve certas pessoas que foram curadas em que o seu coração não foi transformado. Mas a bondade de Deus estava sempre ali manifesto para que as pessoas pudessem chegar ao lugar de arrependimento. Hoje nós vamos estar a falar um pouco acerca deste entrar este lugar do reino de Deus, em que há transformação, há vida, há mudança. Jesus, quando ele ministrava na terra, quando ele ensinava de vila em vila, ele pregava basicamente uma mensagem. A mensagem acerca do reino de Deus. Ele não pregava uma mensagem acerca da prosperidade, acerca de sucesso, acerca de resolução dos problemas. Ele pregava uma mensagem acerca do reino de Deus. Em que, mesmo naquela oração que ele estava a ensinar os seus discípulos como orar, uma das primeiras frases foi: traz o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então era aquele cerne de toda a história, toda a mensagem de Jesus, era o reino de Deus ser manifesto no lugar onde ele estava. Jesus era aquele porta do reino de Deus. Por isso que eles falam: eu sou a porta, quem vem a mim chega ao Pai. Porque ele era a porta para chegar ao reino de Deus. Quando Jesus estava a perguntar aos seus discípulos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Em Mateus 16, versículo 18, ele pergunta aos seus discípulos. Havia muita conversa ali à volta de Jesus, em que alguns pensavam que ele era um profeta Elias, porque antes de vir o Messias vinha o Elias. Outros pensavam que ele era um outro profeta, outros pensavam que ele era um mestre. Quando ele olha para os seus discípulos, Pedro faz aquela grande declaração que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E depois Jesus olha para Pedro e sabe que isso não foi uma revelação meramente natural, humana, mas foi uma revelação diretamente do Pai para a vida de Pedro. E diz: Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que ele declarou, que é Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes nós usamos este versículo quando nós estamos em oração para a igreja. Quando nós dizemos, a igreja precisa de ter um avanço, qualquer coisa acontecer para progredir a igreja. Então, diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque está escrito na Bíblia. Então, eu vou declarar isso. E depois, este versículo continua ainda mais, dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ok.
Perante esta declaração que Pedro estava a fazer, que Cristo, Tu és o Filho de Deus vivo, Tu és o Messias, Tu és Deus em pessoa aqui no nosso meio, grande revelação. Sobre essa revelação, Jesus ia iniciar uma nova era, que é uma era de a construção da sua igreja. E depois ele declara que perante a sua igreja, as portas do inferno não vão ter vitória, não vão prevalecer. E depois ele diz esta frase, que é acerca das chaves. Eu darei as chaves do reino. As chaves do reino dos céus. Tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, o que isto quer dizer? Nós podemos dizer, ok, esta parte das portas do inferno não vão prevalecer, significa que a igreja vai ter sucesso, vai ter vitória em cada área. Mas depois fala acerca das chaves do reino dos céus. O que é as chaves do reino dos céus? Alguém tem um esclarecimento? O que é as chaves do reino dos céus? Hoje nós vamos estar a falar acerca destas chaves que Jesus está aqui a mencionar. Antes desta passagem, no início do livro de Mateus, Jesus começa o seu ministério com uma pregação, talvez a maior pregação que ele fez ao longo do seu ministério. Nós chamamos essa pregação a pregação da montanha. Então, é dividida, toda esta pregação começa em Mateus 5 e vai em Mateus 5, 6 e 7, em que Jesus está em cima de uma montanha, centenas de pessoas estão congregadas à volta de Jesus e ele começa a explicar o reino dos céus. Eu diria que ele começa a dar as chaves do reino dos céus. Ele começa a explicar o que é isto do reino dos céus. Então, quando ele depois diz a Pedro que, olha, eu te dou as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra está ligado nos céus e tudo que desligares na terra está desligado nos céus. O que é que ele está a dizer? Ele está a remeter de volta para Mateus 5, 6 e 7, em que Jesus já tinha dado o reino dos céus. Agora, o que é isto? As chaves do reino do céu? Não são chaves físicas, ponto 1. Ele não tinha um molho de chaves e ele deu isso a Pedro. Não. Há aquelas estátuas com estátua de São Pedro que tem chaves de mão. Não são chaves físicas. Ele não deu um molho de chaves a Pedro. Mas, ao ensinar acerca do reino dos céus, em Mateus 5, 6 e 7, das bem-aventuranças, é parte daquela mensagem, ele está a dar princípios que são chaves para abrir as portas, para aceder aos reinos dos céus. Então, se o inferno coloca portas perante nós, a igreja, individualmente, coletivamente, o inferno coloca portas, porque diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E se logo a seguir diz que as chaves do reino dos céus são-vos dadas, então o que é que nós estamos aqui a ver? Que aquelas portas têm chaves. Significa que uma chave pequena abre uma porta grande. Nós vemos que nós não andamos com uma chave do tamanho da porta. Não, uma chave pequena vai abrir uma porta grande. Talvez uma porta grande que está perante nós, Deus nos dá uma chave pequena, talvez simples, mas que vai destrancar uma porta que nós precisamos de entrar. Nós podemos ver que uma porta na nossa vida de provisão financeira. No Sermão da Montanha, que Jesus começa a dar ensinamento acerca do reino dos céus, naquela mensagem, Jesus dá algumas chaves acerca de provisão financeira. Uma porta financeira que está perante a igreja, membros da igreja, iam enfrentar portas que eram aqueles travões para o avanço da igreja, avanço da vossa vida, que é problemas financeiros, provisão financeira. Jesus diz, olha, está aqui uma chave. Está aqui uma chave. Como é que tu vais abrir essa porta para destrancar aquele bloqueio que está perante ti?
Neste Sermão da Montanha, Jesus fala acerca de várias chaves. Ele dá várias chaves para cada porta que nós vamos enfrentar. Cada porta está lá mencionado em Mateus 5, 6 e 7, em que Jesus dá chaves de como aceder, como ter libertação, como entrar. Hoje eu não tenho tempo para avançar neste Sermão da Montanha, gostaria muito, mas era uma pregação de talvez alguns dias, não é Celso, não é? É uma pregação que desenvolve durante muito tempo. Eu e Celso temos estado a bater bola com esta pregação do Sermão da Montanha, e realmente é um tema muito extensivo, é um tema que eu talvez chamaria como a Constituição do Reino de Deus. Nós temos uma Constituição escrita para cada país, descrevendo os direitos e os deveres, o que constitui aquele reino natural. E este princípio do reino de Deus está tudo explicado nestes 3 capítulos. Se vocês querem saber mais de como é que nós podemos operar neste reino dos céus, leem com calma Mateus 5, 6 e 7. Alguns destes princípios, eu vou rapidamente dizer que algumas destas chaves são: a primeira chave, que nas bem-aventuranças explica como é que nós devemos agir no nosso coração, é o arrependimento. Mudança da nossa vida, transformação do nosso entendimento. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo remete novamente àquela transformação que vem no arrependimento. Depois, Jesus começa a falar acerca da oração. A oração é uma chave. Ele ensina como orar. Naquele Sermão da Montanha, ensina os discípulos como eles devem orar. Isso é uma chave. Quando há uma dificuldade, há ansiedade, há problemas que vêm contra a nossa vida, como é que nós devemos enfrentar isso? Orando. Oração, Pai Nosso, que nós chamamos de oração Pai Nosso, é uma das chaves para ter libertação. Outra chave é o jejum e oração. Também está explicado que o jejum e oração é aquele momento em que nós quebrantamos o nosso coração perante o Senhor. Em que nós dizemos que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, uma das chaves para trazer a libertação para a nossa vida, abrir aquela porta que está perante nós, é o jejum e a oração. Outra chave é a palavra de Deus. Fala acerca das leis e dos profetas no Sermão das Bem-aventuranças. Então, a palavra de Deus é uma chave para termos vitória na nossa vida. Se nós queremos avançar, nós temos que saber a palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus. E depois também fala acerca de fé. Acreditar naquilo que Deus diz. Generosidade. Nós estávamos a falar acerca de provisão financeira. A forma que nós abrimos a porta de provisão financeira não é criar mais uma poupança, não abrir mais uma conta poupança, mas é de sermos generosos. Isso é uma das chaves para abrir a porta da provisão financeira sobre a nossa vida. E depois, outra chave é a ousadia, ou ter o amor sem limites na nossa vida. É quando nós temos ousadia, nós podemos avançar mais e mais, abrir as portas que estão a travar a nossa vida. Portas de medo, portas de ansiedade. Levanta perante nós em que Deus desafia-nos a sermos ousados no amor que nós demonstramos ao nosso próximo. Quais são algumas destas portas ou fortalezas que o inimigo coloca perante nós? Talvez tu consegues nomear algumas das fortalezas por causa dos desafios que tu tens estado a passar. Algumas das fortalezas na nossa mente é que talvez nem todos precisam de salvação. Porque nós olhamos para as pessoas à nossa volta e há algumas pessoas que são realmente boas pessoas. Então, começa a criar um argumento na nossa mente que talvez nem todas as pessoas precisam de salvação. Isso é uma porta, isso é uma fortaleza que nós temos que enfrentar e dizer, não, todos precisam de salvação. Talvez nós temos uma outra porta perante nós, uma fortaleza ensinada por o inimigo, a dizer que talvez nem todos são dignos de salvação. Porque nós olhamos pela história, vemos pessoas horríveis na história. Vemos o Nero, o imperador, que matou milhares de pessoas. Vemos o Hitler, uma pessoa que matou milhões de judeus, além dos outros povos que ele invadiu. Nós vemos tantas pessoas corruptas na história, talvez até na nossa sociedade, e nós dizemos,
essas pessoas não merecem salvação. Deus não ama realmente essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa má. Então nós colocamos esta fortaleza, há uma barreira, e nós dizemos, ok, realmente João 3,16, que Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, não é bem verdade, porque há uma fortaleza perante nós de pessoas indignas de serem salvas, pessoas que não merecem a salvação. São portas que o inimigo coloca perante nós. Outra porta é que nem todos precisam de salvação. Porque nós usamos, ok, uma pessoa com alguns posses financeiros não precisa de salvação. É quase compra o seu bilhete para entrar no céu. Nós dizemos que há certas pessoas que não precisam de salvação. Até são pessoas bondosas, ajudam o próximo, são envolvidos em associações de caridade. Então, essas pessoas, eu não vou preocupar com evangelizar ou orar por essas pessoas, porque são pessoas que estão numa classe à parte, estão numa zona à parte. Então, eles não precisam de salvação. Mas Deus quer que todos venham à salvação, que o seu amor seja sem limites, que chegue ao mais rico até ao mais pobre, o mais afável ao mais desprezável. Ele quer que o seu amor chegue a todos. Nós também às vezes aprendemos que... Obrigado, David. Que há certas pessoas há certas coisas que pode comprar a salvação. Já falei acerca de dinheiro, mas até às vezes nós colocamos aquele rótulo de, ok, devido a um Heimer, ele não precisa de ser salvo, porque ele já nasceu numa família cristã. Então, como ele é um Heimer, tem o passe livre para chegar aos céus. Ok? Mas há pessoas que precisam de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Todos os Heimers precisam de salvação. Todos os Heimers precisam de chegar a um momento em que eu entrego a minha vida para Jesus. Qualquer um dos vossos filhos, dos vossos familiares, precisam de salvação. Faz parte da família do Billy Graham. Não precisa de salvação, porque tem o grande homem de Deus na sua família que comprou a salvação para todos por causa da sua fé. Isso é mentira. Isso é uma fortaleza que é criada no nosso entendimento, dizer, ok, eu não vou evangelizar essa pessoa porque aquela pessoa faz parte do meio cristão, eu não vou amar aquela pessoa porque aquela pessoa faz parte do meio evangélico que não precisa do amor de Deus. Cada pessoa precisa de ter um entendimento que aquela pessoa precisa de salvação. Amém? O amor de Deus não tem limites. Às vezes nós pensamos que a nacionalidade da pessoa vai colocar uma pessoa num lugar que não precisa de salvação. Isso é uma fortaleza que pode ser criada no nosso entendimento, ok? Porque essa pessoa é uma pessoa ocidental, uma pessoa num país cristão, que então essa pessoa não precisa de salvação. Ou nós podemos, ao contrário, a dizer que nós estamos num país pós-moderno, em que é um país cristão, mas já não acredita que Jesus é o centro. Então, é um país muito fechado, então eu nem vou falar acerca de Deus com ninguém, porque é um país muito fechado. Assim, nós temos ido com frequência, que às ruas à volta, a falar acerca do amor de Deus. E nós podemos dizer que este país não é um país fechado. As pessoas não são fechadas. Cada pessoa, quando ouve acerca de Jesus, há um impacto na sua vida. Há pessoas que ficam um pouco mais retraídas, talvez um pouco até violentas, mas há um impacto nas suas vidas, quando ouvem o nome de Jesus. Então, quando nós recebemos aquela fortaleza à volta de nós que esta pessoa não precisa de salvação, essa pessoa não precisa de evangelização, esta pessoa não precisa do amor de Deus, porque vem de uma família, de uma cultura cristã. Não precisa que alguém vá lá e fale com ela acerca de Deus. E são fortalezas, no nosso entendimento, bloqueios, portas que o inimigo coloca perante nós, em que Deus quer que nós coloquemos aquela chave do seu amor, destrancar aquela porta e que nós podemos avançar, porque as portas do inferno
não vão prevalecer contra a sua igreja. Há pessoas que acreditam que o seu cônjuge vai trazer salvação para a sua vida. A fé do seu cônjuge vai santificar a sua vida. Então, principalmente, nós homens pecamos muito por isso. Porque as mulheres são muito mais hábeis na sua fé. Demonstram mais a sua fé. São mais comprometidas com a fé, com Deus. Por norma, isso acontece. E nós, homens, muitas vezes nós estamos à sombra da fé da nossa mulher. É difícil, nós dobramos o nosso joelho, passamos tempo com o Senhor, trabalhamos a nossa fé, lutamos em oração, porque nós às vezes temos aquela mentalidade na nossa cabeça, isto é coisa de mulher. Fé, chorar na presença de Deus, adoração, estamos a levantar as mãos, os joelhos, ter um tempo devocional diário. Às vezes nós pensamos, não, isso é a coisa de mulher. Essa é uma demonstração de fraqueza, de mostrar fé. Então nós colocamos isso como, isso é coisa de mulher. Então eu como homem, muitas vezes nós homens, pecamos nisso, em que nós justificamos a nossa falta de fé, ou falta de amor, ou falta de demonstração de caridade de Deus, porque pensamos que isso é coisa de mulher. Jesus foi o homem que demonstrou mais amor nesta terra. Homem demonstrou mais amor. Jesus não foi uma mulher, foi um homem. Então, cada um de nós, homens, temos a responsabilidade não somente de demonstrar o amor, mas de demonstrar a nossa fé. Sermos homens de fé, homens de palavra, homens de convicção, homens de compromisso, de aliança a Deus e às pessoas à nossa volta. Só porque nós temos uma mulher em fogo para Deus, uma mulher de fé, não significa que a nossa fé deve ser inferior. Não, nós devemos fazer quase uma luta. Quem consegue ter a fé maior? Quem consegue ter a sua força espiritual maior? Quem consegue estar mais apaixonado por Jesus? Quem consegue demonstrar mais o seu amor por Jesus? Mas muitas vezes nós temos fortalezas na nossa cultura, no nosso entendimento de fé, do amor, por causa destas, eu chamo talvez principados e potestades de maldade. O inferno trava o nosso progresso, colocando portas, dizendo, não, a mulher é aquela que vai à igreja, é aquela que dá a oferta, é aquela que chora na presença de Deus. Homem, tu não fazes isso, não vai colocar uma porta de machismo, porta de masculinidade perante ti. E nós, como homens, temos que dizer, não. Eu vou abrir com o amor de Deus e abrir essa porta porque eu quero mais de Deus na minha vida. E ser aquele homem ousado, tal como Jacó, que não largava a presença de Deus ao longo de toda a noite, a buscar a sua presença. Eu não vou te largar até abençoares-me. Nós, homens, nós precisamos de ter esta garra de ser um homem de Deus. Amém? Quem é a mulher aqui diz amém? Amém. Aleluia. Quem é homem diz ai. Muitas vezes nós colocamos assim em caixas ou em barreiras. Deus é assim, Deus é assado, Deus tem estes feitios. O povo certo para ser um povo cristão tem que ser este jeito, esta forma. Até nós justificamos isso, dizer que o povo judeu era um povo tudo igual. Feições, forma de falar, forma de agir, eram todos iguais. Mas eu provavelmente consigo ver que provavelmente o povo de Israel não era todo igual. Provavelmente havia pessoas de cor mais escura, pessoas de cor mais clara. Talvez havia pessoas de olhos mais claros, outros de olhos mais escuros. Provavelmente no povo de Israel havia pessoas mais baixas, outras mais altas, mais largas, mais finas. Provavelmente no povo de Israel havia uma mistura muito grande até de feições raciais. Porque quando um povo ia ser conquistado por outro povo, o que ia acontecer? Aquele povo era levado como em cativeiro para uma terra onde é uma povoação, onde eram colocados todos os escravos. Era uma mistura de vários povos ali numa zona geográfica onde era a zona dos escravos. E aconteceu isso no Egito. Aquela zona de Goshen, a zona dos escravos. Em que naquela zona aquele povo era misturado todo.
Havia intercasamentos, havia ligação entre o povo que estava ali em escravatura. Então, provavelmente, o povo de Israel estava a ser misturado com todos os outros povos que estavam a ser conquistados pelos egípcios. Quando Deus disse para tirar o povo de terra do Egito, provavelmente havia muitas raças ali misturadas. Muitas feições diferentes. Em que não era uma cor de pele igual ao Meio Oriente, assim, um pouco mais abronzeado. Talvez não era propriamente uma estrutura corporal daquela raça que identificava de ser israelita ou egípcia. Mas havia uma coisa que distinguia aquele povo dos outros povos todos. Isso era a sua fé. Quando aquele povo tinha toda a mesma fé, era um povo unido e abençoado por Deus. Por isso que Deus, quando estava a ensinar a lei a Moisés, Ele estava a dizer, demonstra amor para com os estrangeiros. Era um dos mandamentos. Quando Deus começa a explicar como é que deve lidar com os estrangeiros e como é que devia aceitar povos diferentes dentro do povo de Israel, havia certos procedimentos e tudo tinha a ver com a fé. Aceitar Deus, o Jeová, como o Deus único. Quando aquele povo que vinha ao povo de Israel e aceitava que Deus de Israel era o Deus único, aquela pessoa tinha todos os direitos de uma outra pessoa qualquer de Israel, de qualquer outra pessoa. E essa é a imagem que Deus estava depois a explicar através de Jesus do que é o reino dos céus. O reino dos céus é um reino sem limites. Atravessa qualquer barreira cultural, qualquer barreira racial, qualquer barreira de feitio, qualquer barreira de estado financeiro. O amor de Deus não tem limites. O reino de Deus estende além das fronteiras, mas há uma coisa que junta, que une o reino de Deus. É a nossa fé. Todos nós acreditamos que Jesus é o único Salvador. É o único caminho para chegar a Deus. E quando nós todos acreditamos nisso, quando nós todos temos a mesma fé, nós estamos todos unidos no mesmo reino. Por isso que em Isaías ele estava a profetizar, o profeta Isaías estava a profetizar acerca deste reino que Jesus ia trazer. Que Jesus ia começar a implementar um novo reino. Em Isaías 55, versículo 1, diz assim: e vós todos que tens sede, vinde às águas, que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Então, não tem a ver com posse financeira. Tem a ver com o desejo de beber. O desejo de ter mais de Deus. O profeta está aqui a dizer, todos vocês que querem mais de Deus, venham. Não precisam de comprar nada. Não precisam de demonstrar que tens dinheiro para conseguir merecer a entrada no reino dos céus. Mas tens que ter fome, sede de Deus. Sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma deleite na gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e viverá. Porque convosco farei concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de David. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. E eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Então está aqui a dizer que há povos que vão se juntar a ti, ou a nós, como igreja. Povos que nós não conhecemos. Pessoas que são estranhas para nós. Pessoas que nunca vimos na vida. Mas vão juntar e receber a bondade de Deus. Porque vão juntar debaixo de uma bandeira, que é o amor de Deus. Esse amor que não tem limites. Tantas vezes nós criamos barreiras no nosso coração. Limites no nosso coração por causa das nossas diferenças.
por causa de diferenças da cor da nossa pele, da nossa história de vida, do nosso dinheiro. Nós colocamos barreiras à volta de quem é que realmente merece o meu amor, quem não merece o meu amor. Quem merece o meu tempo, quem não merece o meu tempo. Quem merece Deus, quem não merece Deus. Mas todos nós estamos longe de Deus. Todos nós precisamos de um Salvador. Cada um de nós precisa de Deus. Cada um de nós precisa de salvação. O reino de Deus é aberto a todos, mas tem uma só porta, que é Jesus. As pessoas podem dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, que eu sou salvo. Mas se não acreditas em Jesus, que não passas a tua vida por um relacionamento em Jesus, estás longe da salvação. Cada um de nós, a forma que nós entramos em salvação, no reino de Deus, é entrar por uma porta, que é Jesus. Ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Não há outro que chegue ao Pai sem ser através de Jesus. Jesus é o único caminho. O que é que isto quer dizer? Não somente quer dizer que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, mas temos que agarrar nos seus princípios. O que é que Ele ensinou sendo os princípios do reino de Deus? As chaves do reino de Deus. Temos que agarrar naquilo e implementar isso na nossa vida. Não basta dizer, eu sou crente, eu sou cristão, então eu vou receber todos os benefícios daquilo que é ser um cristão. Mas depois não implementamos, não seguimos os princípios de Deus na nossa vida. Nós temos que seguir os seus princípios. Seguir todos os princípios do reino de Deus. Aqueles princípios de é melhor dar do que receber. É melhor amar. De mostrar esperança em cada momento. De mostrar fé em cada momento. Nós temos que seguir esses princípios de Deus. A entrada no reino de Deus vem por fé em Deus. E vem através de Jesus. Mas depois nós sabemos que o inimigo começa a colocar barreiras à volta de nós para travar o nosso avanço, travar o sucesso da nossa vida, o progresso da nossa vida, em que nós temos que enfrentar cada uma destas portas com as chaves que Deus nos deu, chaves do seu reino. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Vou chamar o grupo de louvor aqui em frente. Se continuamos a ler este capítulo em Isaías, diz assim, buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Pois este próximo versículo é tão lindo. Diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas vezes nós pensamos que os nossos pensamentos é a forma correta de pensar. A nossa visão do mundo, algumas pessoas dizem a cosmovisão, a forma que nós vemos o mundo à nossa volta, é a forma correta. Mas temos que pôr isso sempre na balança perante a visão que Jesus tem do mundo. Que Deus tem do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Será que nós temos este amor que não tem limites, tal como Deus tem? Tal como Deus é esse amor? Será que nós temos isso no nosso coração? Quando olhamos para as pessoas à nossa volta, as pessoas que nos chateiam, que irritam-nos, será que nós temos esse mesmo amor que essa pessoa precisa de Deus? Será que nós conseguimos amar e orar pelos nossos inimigos? Será que nós oramos pelos nossos filhos? Será que nós temos aquela fé
que permanece. Deus convida a todos nós para chegarmos à sua presença e dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Eu não quero que nenhuma destas barreiras, destas portas, bloqueie o progresso da minha vida, mas eu quero aprender tudo e ser transformado no meu entendimento. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu deste o Teu Filho para abrir o caminho para nós entrarmos no Teu reino e termos um relacionamento vivo contigo. Muito obrigado porque Tu ensinaste princípios do Teu coração, do Teu reino através do Teu Filho aqui na terra. E são chaves para nós derrubarmos as portas do inferno que vem contra a nossa vida. E hoje nós dizemos: Santo Espírito, ensina-nos os caminhos do Teu reino. Santo Espírito, perdoa, Senhor, quando nós colocamos fortaleza à nossa volta, aceitamos fortalezas que a nossa cultura, a nossa família, o nosso sucesso tem colocado na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, por termos colocado essas fortalezas. E hoje nós queremos que o nosso entendimento seja transformado pelo Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.